Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, esse que vos fala mais uma vez, seu irmão em Cristo, pregador da Palavra de Deus, presbítero Ricardo de Oliveira. Eu, nesses últimos dias, tenho voltado a algumas coisas que Deus tem me dado ao longo desses anos no Evangelho. Eu tenho, graças a Deus, 22 anos que o Senhor Jesus Cristo me mantém firme na sua casa. Não pelas minhas forças, mas pelas misericórdias de Deus, porque é Ele que sustenta o homem. Não é sua sabedoria, sua capacidade, mas a misericórdia de Deus que sustenta todo o homem no caminho do Senhor. Pode ser esse um teólogo, ou como pode ser esse um iletrado, mas todos nós, que Ele nos mantém firme na casa do Senhor, é a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor para conosco. E uns tempos atrás, irmãos, eu tive algumas revelações. E uma dessas revelações, Deus me levou a um local que eu vou falar ao irmão, relatar aos irmãos. Antes eu vou ler um texto da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo de número 1, verso de número 21 em diante, que diz assim. Romanos 1, 21 em diante diz assim. Porquanto Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Esse texto, irmão, está claro que o Senhor está falando sobre idolatria, que os homens, em vez de glorificar ao Criador do universo, a tudo que Ele fez, buscar o verdadeiro Deus que criou todas as coisas, ficaram loucos. E ele escreve isto aos romanos porque está escrevendo a um povo que tem uma cultura grego-romana e que cultivam essas paixões de divinizar o homem e divinizar aquilo que o homem faz, sem, no entanto, divinizar o verdadeiro Criador. Quando nós lemos esse texto, fica claro que Deus, Ele não se agrada que nós venhamos adorar homem, seja ele quem for. Que venhamos adorar a imagem feita por mãos humanas, seja de ser humano ou de animais. Deus não se agrada que coloquemos qualquer coisa no lugar de Deus. Deus não se agrada. Um tempo desse atrás, fui dormir depois de um período de oração. Sempre isso acontece depois de um período de oração, o diretor da palavra comigo. Estou falando comigo. É algo pessoal de Deus comigo. E eu fui dormir. Nesta que eu estava dormindo, eu vi como que a mão do Senhor, Ele me tirou do meu corpo e me levou para um terreno baldio. Eu via onde eu estava, eu sabia onde eu estava na entrada de Santos, antes da entrada de Santos. Aqui nós chamamos do peixe, a entrada onde tem o peixe ali. Nessa que o Senhor me coloca ali, o Senhor me dá um balde e me dá uma vassoura na minha mão. Nessa que Ele me dá um balde e a vassoura, o Senhor diz para mim, joga a água e limpa o chão. Quando o Senhor fala isso, eu pego aquele balde e viro naquele terreno. E começo ali a limpar o terreno. Quando eu começo a limpar, o Senhor começa a clarear o chão. E esse chão vai clareando até as montanhas que ficam nas costas da entrada de Santos. E nessa que eu vejo uma pessoa segurando uma bandeira do time de futebol do Brasil. E essa pessoa que segurava uma bandeira era um cristão, com uma camisa verde e amarela, com a bandeira de clube de futebol na mão, e ali torcendo. E o Senhor fala para mim claramente, idolatria dentro da minha casa. Idolatria dentro da minha casa. Nós no púlpito sempre pegamos contra a novela das irmãs. Batemos firme nas novelas que passam. Porém passa desapercebido no nosso altar que em nosso meio há muitos irmãos e irmãs que são idólatras por time de futebol. E o Senhor falou claramente comigo, nessa revelação que eu tive, que dentro da casa do Senhor há muita idolatria por time de futebol.
As pessoas falam da novela, falam das imagens católicas, mas esquecem que idolatrar é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar a sua esposa, os seus filhos, você pode idolatrar um clube de futebol. E Deus não se agrada disso. Não podemos colocar nada no lugar de Deus. O Senhor foi claro comigo. O Senhor fez eu jogar aquela água e limpar aquele chão. Quando eu vejo, clareou para mim aquela irmã segurando, uma irmã ainda segurando uma bandeira de time de futebol, camisa de futebol, com aquela idolatria por time de futebol. Deus não se agrada de nenhum tipo ou espécie de idolatria. Eu não sou o pregador para falar aquilo que os irmãos querem ouvir. Eu tenho que transparecer e transmitir a mensagem que Deus me dá. Talvez a minha mensagem não seja aquela que vai dizer, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Mas nesses últimos tempos da igreja sobre a face da terra, é necessário que nós voltemos às práticas cristãs, de que nós devemos combater tudo aquilo que levou a igreja a estar se esfriando, a estar perdendo a sua identidade espiritual. E está na hora de nós, como os crentes, nos colocarmos na presença de Deus e falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. Nós voltemos ao princípio da nossa fé, que nós venhamos ter um renovo espiritual dentro de nossas congregações, de nossos lares, de nossas vidas, venhamos combater firmemente aquilo que se faça de errado. Não tem erro só dentro da igreja, não. Dentro da minha própria casa eu tenho que combater todos os dias, e eu combato dentro de todos os dias. Porém, eu não posso salvar os meus filhos, nem posso salvar a minha esposa. Eu prego a salvação dentro da minha casa. E eu creio que Cristo, nesses últimos dias, está nos fazendo voltar às práticas. O Senhor, Ele abomina a idolatria. Ninguém aqui se prostra diante de imagem, mas a idolatria, ela se coloca quando eu tiro o meu foco de Deus, o Criador de tudo, de todos, e aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, e começo a desviar a minha atenção, o meu olhar, o meu foco naquilo que é de suma importância para a minha sobrevivência espiritual. Deus não se agrada de idolatria. Esta revelação foi para mim muito clara. Deus falou para mim, idolatria dentro da minha casa. Meus irmãos, vamos ficar firme com o Senhor. Vamos tentar melhorar. Nenhum de nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Então vem ter os meus erros e choro todos os dias para que o Senhor me conserte dos meus erros, dos meus pecados. Mas, porém, nós temos aquilo que nós sabemos que está errado em nós, dentro das nossas congregações. Está na hora de se levantar os profetas na casa do Senhor, os homens com conhecimento de Deus espiritual e que tenham a palavra de Deus como regra e fé das suas vidas, para pregar a palavra, para que nós possamos ser salvos, para que no dia do arrebatamento nós possamos subir. Irmãos, vamos fugir de toda espécie de idolatria, de toda espécie que tira a nossa atenção do nosso foco principal, que é Deus. Jesus Cristo te ama, Ele te chama. Fique firme com o Senhor. Amém? Se você gostou, entra no meu canal aí, divulga essa mensagem, espalhe essa mensagem. Eu sei que eu vou ser muito criticado, porque tem muito idólatra por time de futebol dentro da casa do Senhor, mas eu não ligo para isso, eu estou aqui para falar a verdade. Espalhe essa mensagem, espalhe essa notícia, não seja idólatra, irmão. Não seja idólatra. Não idolatre nada e nem ninguém, não coloque nada nem ninguém no lugar de Deus. Deus é sobre todos e sobre todos. Amém? Divulga esse meu canal aí. Acesse aí, se inscreva no meu canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.